Boa noite, povo de Deus! A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e que o amor de Maria também permaneça em seu coração. Nós queremos acolher a cada um de vocês nesta noite de hoje. Nós somos da missão Recomeçar e com alegria no nosso coração a gente inicia mais uma live oracional nessa noite de hoje, não é isso, Sadá? É isso, Tami Leal. E nessa noite de hoje, uma noite especial, porque é uma noite que Deus preparou para cada um de nós. Este é o dia que o Senhor preparou para nós. O dia que vamos viver a graça de mais uma vez meditarmos, nos reunirmos em seu nome, estarmos juntos aqui para orar, para refletir, para glorificar o nome do nosso bom Senhor. Isso mesmo. E hoje nós teremos um convidado especial, o Padre Cláudio. Ele já esteve conosco em uma noite sem reservas e trouxe para nós um testemunho de vida muito lindo, onde a mão poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo veio sobre a vida dele. E a gente hoje vai estar aqui partilhando a palavra de Deus com este sacerdote e convida você para que você possa compartilhar com toda a sua lista, com todos os seus amigos, para viver essa experiência com a gente. E quem não assistiu ainda alguma live, você perdeu, ou você quiser assistir de novo, ou compartilhar com outras pessoas, você pode acessar o nosso canal no YouTube, Recomeçar Oficial, e aí você pode se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e acompanhar a trajetória das lives que estamos fazendo. O Padre Cláudio já chegou, nós já vamos convidá-lo a participar com a gente nessa noite de hoje e vamos lá. Exatamente. Você aí vai compartilhando essa live, chamando mais gente para participar com a gente dessa noite de graça. Amém. Padre Cláudio é um querido amigo lá da Diocese de Rui Barbosa e estará nessa noite de hoje com a gente. Boas-vindas, viu, gente, para os meus queridos paroquianos que estão aqui na live, né? Tem pessoas da paróquia onde eu estou hoje, Vaza do Poço, e tem também pessoas da paróquia de Mairi. Eu trabalho nas duas paróquias junto com outro sacerdote e eles estão acompanhando aqui pela live, né? Minha mãe está aqui, inclusive, estou surpresa. Que maravilha! Ah, que maravilha. E a gente nessa... Aí, a nossa imagem está ruim, tem a nossa então, internet. eu acho que é a minha internet aqui que não está boa não hoje, tá viu? boa, Porque está dizendo que a nossa... mas diz que não A tem da mais imagem, eco. Aí né? diz que a imagem está falhando, mas também pode ser a internet de quem está assistindo também. Exato, Também melhorou. Pode ser. Então, varia. ótimo. Vamos seguir. E então, Vamos. já que a gente está agora pelo seu Instagram, então também apresentar que esse casal aqui somos Sadá e Tami, Missão Recomeçar, Feira de Santana, 15 anos de missão. E com alegria, né, a gente vai nesses caminhos da vida trilhando e conhecendo pessoas que Deus nos coloca no caminho, como colocou o Padre Cláudio aí no nosso caminho para a gente trilhar esse caminho de amizade. É isso aí. Que bom, gente, que vocês estão aqui. Agora sim, eu estou nas mãos de Deus e nas mãos de vocês, porque vocês têm que me dizer o que fazer. Então, Padre, a gente acolhendo agora o Senhor e a todos que estão com a gente nesse momento. A gente quer pedir a presença do Espírito Santo. Gente, que o Padre Cláudio cantou, viu? Então, a gente vai hoje ouvir, claro. Também disse que hoje não vai Hoje eu não vou cantar, cantar, não, eu vou escutar você plateia. Não vou Não, perder porque essa não me avisaram. oportunidade. A gente fica com vergonha de cantar quando está com o Padre Cláudio, né? É. Gente, que absurdo. Olha só, vocês não me Então, contaram sobre isso, assim, de surpresa não O dá. refrão ao Espírito Santo de Deus, para a gente Pra rezar. gente juntos, rezar. né? Fica à vontade, aqui está em casa. Ai, meu Deus, tá certo. Antes disso, né, vamos começar como todo cristão católico deve começar, que é pela Santíssima Trindade. Né, o sinal da cruz é a nossa porta que se abre ao céu todas as vezes que vamos orar. Então, se quisermos uma conexão perfeita com Deus, a Santíssima Trindade deve ser a primeira a ser invocada, né? Então, vamos pedir ao Deus uno e trino que se faça no meio de nós, que conduza esta noite também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos, já que vocês pediram um refrão, vai ser só um refrão mesmo, tá certo? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza, que nos guie. Ele que é o inflamador das almas, ele que é aquele que dilata o nosso ser, o nosso espírito para a vontade de Deus. Ele que noite e dia também trabalha para que sejamos melhores homens e mulheres
dentro daquilo que Deus deseja de cada um de nós. Então peçamos a este Espírito que ele vá abrindo cada coração, que ele vá quebrando as resistências nessa noite, que ele vá fazendo com que cada pessoa que nos assiste nesta hora possa ser tocada pelo seu poder, pela sua força, pela sua graça, e possa ter os ouvidos, não apenas os ouvidos de carne, mas os ouvidos da alma, abertos e disponíveis para tudo aquilo que Deus deseja realizar em nossas almas nesta noite. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Rogai por nós. Que maravilha, pelas Nós mãos de Nossa Senhora. Nós estamos no mês de Fátima, mas eu nasci no dia de Nossa Senhora de Lourdes, então é minha grande devoção mariana. Eu sou de uma paróquia que é Nossa Senhora da Imaculada Conceição, então Maria, ela tem uma presença muito forte na minha vida. Ó, a Imaculada Conceição aqui atrás, ó. Nós casamos no dia da Imaculada Conceição. Rapaz, eu me ordenei um dia antes, minha primeira missa foi Imaculada Conceição. Exato. A gente se programou, mas não conseguiu participar desse momento aí. Olha que pena. Mas eu sei que estava em comunhão. Com certeza. Muitos sacerdotes na live aí, viu? Mandando um abraço para o senhor. Já passou aí o Padre Lúcio, que eu vi, o Padre Augusto, Padre Anderson Feltrini, Frei Lúcio, né? Frei Lúcio, eu falei padre, né? Mas Frei Lúcio lá de Brasília, foi daqui da Paróquia Nossa Senhora de Fátima do Casebre. Padre Augusto, Padre Anderson Feltrini, Padre JC Ritz passou por aí também. Teve mais algum padre, mas... Olha, eu tô agora preocupado, viu? Tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Todos eles já estiveram conosco aí. Já fizemos Padre JC live colocar, mas tem mais gente. Alguns eu até vi mesmo. Eu vi o Padre Flávio Porto, vi um pouco do Padre Gerson Galdino. Uma turma boa, né? Verdade. Maravilha. Mas são, assim, contemporâneos meus no seminário, né? E a gente tem uma amizade muito, assim, que não exige muita presença, mas que quando a gente se encontra, quando a gente se fala, né? Aquele carinho, aquela atenção. Que maravilha. O senhor já está com 1 ano de sacerdócio, né? Não. Não. Se ordenou em dezembro. Isso, eu vou fazer 5 meses agora. 5 meses. E hoje a gente recebeu a graça... Eu vou fazer 5 meses depois de amanhã. Maravilha. Hoje a gente recebeu uma graça aí do convite, né? De alguns contemporâneos de turma sua, né? Que vão se formar juntos, né? Vão se ordenar padres juntos. São 6 sacerdotes que vão se ordenar aqui na Diocese, né? No dia 1º de agosto. 3 deles foram meus colegas de turma. Seus colegas, eu sei. Os outros de uma turma anterior, né? Mas Ícaro, Elielson e Edson foram meus colegas de turma. Edson. Que maravilha. Padre, nessa noite de hoje, antes do Senhor trazer para nós a palavra, a gente quer colocar aqui algumas intenções que o Senhor também tiver. As pessoas geralmente vão colocando aí as intenções pelas quais elas hoje estão rezando com a gente. Eu quero trazer aqui a vida de Marta, ela que está com câncer de mama,
e pedir oração por ela, pela família, por sua vida, para que possa fortalecer. Também colocar aqui as famílias que perderam entes queridos recentemente, muitas famílias perdendo pessoas, e neste tempo de pandemia o luto ele é ainda maior, porque existe o luto pelo afastamento, pela impossibilidade de se reunir, de se abraçar, de estar na presença daqueles que se gostaria. Então, quando se perde alguém num tempo como esse luto ainda é maior. Então, a gente também quer Com trazer aqui certeza. todas as famílias que perderam entes queridos. Aqui também o Padre Augusto colocou por Mari, que está lutando contra o câncer. E quantas pessoas estão vivendo essa luta e também perdendo sua vida. E outras pessoas vão colocando aí as intenções e a gente traz todas elas nessa noite de hoje. Se o senhor também tiver alguma intenção para orar. Com certeza. Então, muitas pessoas têm me procurado esses últimos dias falando sobre o pânico, a síndrome do pânico, a ansiedade, todos esses males. Imagine você passar por um problema de saúde desse num tempo normal, já é muito difícil, e você viver um isolamento social com essas dificuldades realmente é muito pior, né? Então eu quero rezar por estas pessoas que enfrentam a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, rezar, pedir a Deus nessa noite que possa visitar cada lar, cada família, cada situação, porque também pessoas continuam vivendo problemas familiares, dramas existenciais nesse tempo, né? E tudo fica assim muito à flor da pele. Então eu quero Exato. pedir de Deus o seu bálsamo, né, de serenidade, de paz, de suavidade para a vida dessas pessoas. Amém, amém. Nós também sempre estamos recebendo, estamos acolhendo também muitas pessoas vivendo essa realidade, como o senhor mesmo disse, num tempo como esse, isso ainda se torna maior, porque como não podemos estar juntos para compartilhar as dores, os sentimentos, então a pessoa ela acaba potencializando essa dor, essa angústia, essa ansiedade num tempo Com como esse certeza. de isolamento, né? Então vamos colocar todas elas em oração nesta noite de hoje. E a gente quer pedir ao Senhor que traga para nós essa palavra que é vida, que renova as nossas forças. Com certeza. Vocês me colocaram numa situação delicada, agora eu vou colocar vocês um canto Tudo bem. de aclamação à palavra de Deus. Pronto! Vamos lá. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Eu quero pedir às pessoas que possam, então, tomar a Bíblia neste momento, né, em mãos. Eu sempre tenho insistido nas minhas lives que esse é um momento muito oportuno para a gente conhecer ainda mais a palavra de Deus. Sim. Então, a você que nos assiste agora, eu queria pedir que você, então, pegasse a sua Bíblia, acompanhasse conosco, mesmo que seja uma tradução diferente, você tenha esse esforço. É apenas um versículo. Para esta noite, eu escolhi apenas um versículo. Porém, a gente vai trabalhar alguns aspectos dentro dele, né? Porque a palavra de Deus é tão abundante em interpretações e sempre Deus comunica algo novo, mesmo que seja por um pequeno trecho, né? Então, quem já estiver com sua Bíblia pode abrir conosco no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas,
capítulo 6, versículo 45. Nós vamos fazer assim, vamos ler também vamos ler de 43 a 45. Vamos fazer assim, para a gente contextualizar um pouco, tá bom? Pronto. Vamos, Lucas 6, de 43 a 45. O Perfeito. pessoal já coloca aí nos comentários para todo mundo acompanhar. E o pessoal, padre, já está acostumado com as lives da Recomeçar a estar com o kit completo. Então, o pessoal já vem com a Bíblia, com o caderninho para Graças a anotar. Deus. A gente tem feito essa catequese em todas as lives. Todas as lives temos a palavra de Deus como o nosso caminho mesmo. Perfeito. Que bom, graças a Deus. E que o nosso povo cada dia mais cresça nessa consciência, né? Se apaixone por essa palavra. Exato. Lucas 6, 43 a 45 diz o seguinte: Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, de seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, minha gente, a partir desse trecho da palavra de Deus que hoje eu trago para vocês, eu gostaria de trabalhar uma temática específica. Eu tenho recebido, assim, no WhatsApp, pedidos de pessoas que me pedem para falar sobre oração. Como orar no tempo da pandemia, né? E levando já por essa vertente de tantas dificuldades que as pessoas enfrentam no seu dia a dia, eu quero falar sobre oração e autoconhecimento, né? Porque a oração em si, ela traz uma potência de autoconhecimento, né? À medida em que oramos, à medida em que mergulhamos na oração, Deus vai nos mostrando quem nós somos. Porém, o primeiro passo é aquilo que se está dizendo aqui, né? Não se pode colher frutos bons de uma árvore ruim. Também, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. Mas do que existe maldade no coração, só vai colher maldade. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é nos apresentar na oração do jeito como somos. Nós temos uma tendência humana, natural, de querer nos aproximar de Deus como sendo os perfeitinhos. Como se nós já estivéssemos bem, ou querendo apresentar a Deus as nossas boas obras. Dizendo, Senhor, eu fiz aquilo por meu irmão, eu orei por minha irmã, eu fiz caridade, eu ajudei os pobres, eu fiz isso, eu fiz aquilo, etc. E aí, a gente tem aqui um grande empecilho para a oração. Por quê? Porque Deus não pode agir numa alma soberba. Deus não pode agir numa alma orgulhosa. Deus não pode adentrar numa alma que seja arrogante, prepotente. E quando a gente se apresenta diante de Deus com uma ideia de perfeição na cabeça, a gente cai nessa grande tentação de sermos soberbos, né? A palavra de Deus diz que ele resiste aos soberbos. Então, primeiro passo que eu posso dizer, assim, para quem nos assiste, se você quer ter uma vida de oração profunda, se você quer ter uma vida de oração sem reservas, sem limites, o que você precisa, em primeiro lugar, é descer do pedestal, né? Fazer-se simples, fazer-se humilde, descer a escadinha, né? Inclusive diante dos outros irmãos e irmãs, porque a gente pode cair na tentação de achar que a gente ora e o outro não. Porém, justamente esse que acha que ora é que não está orando, né? Então, é uma falsa oração, né? Por quê? Porque a gente enche a oração das nossas coisas. A gente enche o espaço de conversa com Deus dos nossos sentimentos, a gente enche a oração dos nossos pensamentos, a gente enche a oração das nossas opiniões e a gente vai vomitando coisas em Deus e, na realidade, a oração não é bem por aí, né? Talvez este seja um tipo de oração, né? Se alguém conhece o catecismo,
existe uma parte do catecismo que é a oração cristã, e lá se traz inúmeros tipos de oração, né, inúmeras formas. A oração de meditação, de contemplação, a oração vocal, a oração de louvor, a oração de súplica. Talvez a gente possa, em algum momento, encontrar esta oração de súplica, ou uma oração de clamor, ou uma oração de louvor, etc. Porém, a oração que eu venho falar hoje é uma oração que leva ao autoconhecimento. E ela exige, em primeiro lugar, que a gente desça do salto, né? Se fazer humilde, se fazer simples. Aqui na paróquia, eu gosto muito de citar minhas Terezinhas. Eu sou apaixonado por Terezinha do Menino Jesus e Teresa d'Ávila. Então, Teresa d'Ávila, doutora da igreja, eu chamo ela de Teresona, né? Eu acho que muita gente chama assim. Ela tem uma frase que me marca desde a minha adolescência. E eu repeti tantas vezes essa frase e escrevi em tantos lugares. O fundamento da oração é a humildade. Quanto mais uma alma se abaixa na oração, mais Deus a eleva. Então, é justamente quando a alma se faz humilde diante de Deus, primeiro se reconhecendo criatura, se reconhecendo pecadora, se reconhecendo pequena, frágil, limitada. Deus vai encontrar um espaço imenso para realizar a sua graça aí. Então, o primeiro passo para a oração: tira de si toda a vaidade, joga fora toda a vaidade. E aí, isso exige um exercício de autoconhecimento. Porque às vezes as pessoas não se dão conta disso, de que estão enchendo a oração de coisas, né? Então, é preciso estar muito atento ao movimento da alma. Por quê? Porque às vezes, com as nossas necessidades, com a nossa inteligência, a gente suprime o movimento da alma que deseja apenas Deus. Sim. Né? Santa Teresinha do Menino Jesus diz, né? A oração é um impulso do coração. Então, não deve ser um espaço para palavras bonitas, para teologias rebuscadas, para a gente mostrar a Deus como a gente sabe falar, como a gente sabe cantar, Não. Na realidade, a oração é um simples encontro de duas vontades. A vontade de quem o busca e a vontade de quem se dá sem limites. Né? Santa Teresinha diz também que Deus não resiste a uma alma que o busca. Né? Deus não consegue, Deus não se contém, Deus não consegue se guardar, se reter diante de uma alma que o busca com sinceridade. Então, é preciso, gente, o exercício do autoconhecimento, de olhar para si com uma autocrítica, reconhecendo-se quem eu sou de verdade. O que eu estou querendo mostrar a Deus? O que eu posso agora apresentar a Deus aqui? Será que são as minhas vaidades ou eu quero simplesmente dizer a Ele que eu estou aqui e pronto? Né? Então, em primeiro lugar, um exercício de humildade. Segundo lugar, gente, precisamos nos desfazer das nossas máscaras diante de Deus. A gente tem essa coisa da máscara, né? Nas nossas relações, a psicologia explica isso. São mecanismos de defesa, de sobrevivência no meio que a gente está. Então, na oração também a gente tem uma tendência a colocar máscaras. Né? Porém, a gente não pode esquecer do que nos diz o Salmo, que Deus nos sonda por completo. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já a conhece. Então, não adianta querermos enganar a Deus. Não é possível enganar a Deus. Né? Pelo contrário, é preciso retirar essas máscaras, né, para que Deus nos enxergue tal qual nós estamos ou somos naquele momento. E um terceiro passo para a oração, que eu sempre gosto de falar, é a questão de que nós precisamos nos esvaziar. Né? No nosso vazio, Deus preenche. O nosso vazio é preenchido por Deus. Eu gosto muito tem um escrito de Santa Teresa de Calcutá. Vocês já perceberam que eu tenho um negócio com as Teresas, Só Teresa. Né? Misericórdia. As Teresas dominam na minha vida, né? Todas. Madre Teresa, ela, dentro do seu diário espiritual, ela falava da aridez que ela passou durante a vida dela. Imagine uma mulher do naipe de Madre Teresa de Calcutá. Sim. E ela diz nos seus escritos, né, que
passou cerca de 30 anos sem sentir nada na oração. Nada. Sem sentir, sem ter emoções, sem ter respostas, sem ter nada, né? Então, você imagine o que é uma pessoa perseverar na oração sem ter as consolações. Sim. Porque o que acontece? A gente, o ser humano, tem uma necessidade das consolações. Quantas vezes vocês talvez já tenham chegado diante de Deus acabados, destruídos, né? Por dentro, assim, até mesmo sem saber o que dizer. Porém, no fluir da oração, Deus foi consolando e Deus foi dando respostas e Deus foi devolvendo a serenidade. Então, isso é um movimento comum, né? À medida em que nos abrimos, Deus também dá as suas consolações. Porém, também Deus tem outros mecanismos de nos educar espiritualmente. E Deus, com Santa Teresa de Calcutá, foi um pedagogo extraordinário. Ele é com todo mundo, mas ele sabia até onde aquela mulher iria suportar. Então, ele silenciou, ele se calou por 30 anos. E Madre Teresa diz que para ela bastava estar lá diante do Santíssimo todos os dias. Porque para ela bastava a presença de Deus, estar com Deus. Então, olha só, isto é um exercício de esvaziamento absoluto, gente. Absoluto. Porque, E de fé. Exato. Porque De uma você não tem um confiança. retorno, né, padre, da oração, então você faz assim, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo o que é certo? E muitas pessoas Com que certeza. vivem essa experiência muito menor do que Madre Teresa de Calcutá viveu, mudam de religião, deixam de orar, vão, né, mudando os caminhos, porque falam, não, aqui eu não encontrei, aqui não tive as respostas que eu queria. E quando a gente escuta um testemunho como esse, de uma mulher de oração que viveu 30 anos sem escutar a voz do Senhor, então a gente entende o que é ter fé, é esperar e confiar mesmo sem receber aquilo que a gente espera, né? Com certeza. Olha, Uma Rosimeire, pessoa até ela é lá colocou de ali, ó. Exu. Isso. Ela é de Exu. Grande, querida amiga lá de Exu, a Maria. Ela está falando que passou 20 anos esperando uma resposta. Então, isso é Recebeu. um exercício de esvaziamento, Sim, né? sim. Porque, assim, a pessoa consegue manter a sua confiança, consegue manter a sua esperança, mesmo diante daquilo que ela não recebe. Né? Porque qual é a grande questão aqui da oração? A gente reza esperando coisas, esperando respostas, esperando que coisas concretas aconteçam na vida da gente. Imediatas, hein, padre? Exato. E a gente vive no tempo do Eu já estou imediatismo. rezando e nada aconteceu. Né? Exatamente. É o que mais escutamos. É como se fosse o clique do computador, né? Que a gente Sim, resolve as sim. coisas, uma transação bancária, no instante a gente vai lá e resolve tudo, né? Sim. Mas na realidade, a oração é um exercício de esvaziamento e um exercício de confiança. Né? Então, gente, para esse tempo de pandemia, se posso dizer assim uma coisa a vocês, o que eu digo é preciso perseverar na oração. E se você não consegue perseverar, a minha orientação é mude o método, mude o jeito, procure outras formas. Por quê? Porque cada pessoa se identifica com um tipo de oração. Né? É claro que existe uma oração que é comum a todos os cristãos. Por exemplo, a oração de contemplação, ela deve ser comum a todos os cristãos. Se nós observarmos dos padres, dos apóstolos, dos padres da igreja, até os santos contemporâneos, todos tinham uma vida contemplativa muito forte, mesmo sem serem monges. Entende? A contemplação, ela é básica, é basilar na vida do cristão. Então, por exemplo, diante da palavra de Deus, a gente não tem que estar enlouquecendo com palavras, não. Contemplar aquilo que Deus nos diz. E para isso, um método muito seguro que a igreja nos dá é a Lectio Divina, a leitura orante da palavra. Então, a gente recomenda isso para os fiéis com muita insistência. Neste tempo de pandemia, se as pessoas querem um método seguro para orar, a Lectio Divina é um método muito seguro, muito eficaz. Por quê? Porque ela como se nos tomasse pela mão e nos conduzisse dentro desse caminho que eu falei.
descer do salto. Por quê? Porque a Lécio Divina, ela não tem muito trelelê, né? Não tem muitas coisas, não tem enfeites. Sim. Ela é muito básica. Então, na Lécio Divina, a gente desce do salto, a gente, digamos assim, faz um exercício de aplacar o nosso ego, né? Depois, a gente faz um exercício também de tirar as máscaras, né? A palavra de Deus nos desmascara. Gente, se existe, quando a gente fala de autoconhecimento na oração, se existe uma coisa que pode nos fazer conhecer melhor, esta é a palavra de Deus. Né? Porque a palavra de Deus vai nos confrontando. Ela vai nos mostrando quem somos. É como se fosse um olhar dentro do espelho, né? Um olhar no olho, no espelho. Diante do espelho, ninguém pode disfarçar quem é. E a gente vê, já escutou falar de pessoas, por exemplo, que quando estão em crise, vão lá diante do espelho e choram, se olham e perguntam o que você está fazendo com a sua vida, e começa a dizer desaforo para si mesmo do espelho, né? Então, a palavra de Deus é esse espelho que irradia a luz divina dentro de nós. E o que é que acontece, então? Ilumina os lugares obscuros da nossa alma. Os nossos vícios, as nossas manias, as nossas tentações, os nossos pontos fracos. A palavra de Deus tem esse poder. Porém, também ela tem o poder de nos levantar. Então, a palavra de Deus nos mostra quais são os nossos pontos fortes, nossas potencialidades. A palavra de Deus faz suscitar dentro de nós aquilo que temos de melhor. Olha, eu tenho algumas experiências com a Lécio Divina através da palavra de Deus. No ano de 2008, se eu não estou enganado, eu fiz o Caminho da Paz. Comecei a fazer o Caminho da Paz da comunidade Shalom. E o primeiro itinerário do Caminho da Paz se chama Enchei-vos, que é um seminário de vida dentro de casa. Né? Acho que vocês conhecem. Temos o livro. Isso. Ali tem uma passagem, tem um daqueles capítulos, que eu não me lembro exatamente o qual, que traz o evangelho da mulher encurvada. Gente, olha, eu morava sozinho nessa época, eu vivia uma situação de vida assim, espiritualmente desastrosa, né? E eu estava incomodadíssimo com isso, eu estava sofrendo com isso. A Lécio Divina desse evangelho simplesmente me colocou de pé, sabe? Quando eu menos esperei, eu já estava assim, me debulhando em lágrimas, no arrependimento, em perceber como eu estava encurvado, como as minhas coisas estavam todas em cima dos meus ombros e pesando sobre mim, me maltratando, sabe? E a gente tem dentro da gente essa tendência meio masoquista de sofrer, né? A gente fica remoendo as coisas, a gente fica trazendo aquilo de novo, a gente fica, né? E aquilo vai pesando nas costas da gente, até o ponto que a gente está como aquela mulher, completamente encurvado, não consegue olhar para frente, né? A posição ereta do ser humano é a posição do ressuscitado. Né? O que é que diz o livro do Apocalipse? O cordeiro estava imolado, porém de pé sobre o trono. Né? O que significa isso? Significa dizer que a posição de pé é a posição de quem está vivo, ressuscitado. De pé a gente tem um olhar para o horizonte muito maior. De pé a gente consegue ver muito além do que a gente sentado, ajoelhado, encurvado. De pé a gente tem condições de tomar atitude diante da vida. Né? Então, se a gente vai tomar uma decisão, se a gente vai fazer alguma coisa, uma obra nova na vida da gente, é de pé que a gente vai fazer. Sentado ninguém faz nada, a não ser digitar e estudar. Né? Então, a posição de pé nos remete a esta ideia de que precisamos estar em posição de ressuscitados, prontos para sair, prontos para mudar, prontos para continuar, prontos para olhar para o alto, para olhar para as coisas eternas. Então, aquele evangelho da mulher encurvada me ressuscitou, sabe? E muitas vezes eu vivi experiências desse tipo com a palavra de Deus. Então eu digo, se existe uma forma segura de nos conhecermos bem na oração, é se a palavra de Deus estiver no centro da oração. Não coloque outras coisas. Né? A menos que tem momentos que a gente chega que a gente não consegue rezar. E isso é natural do ser humano, né? Existem bloqueios na oração, existem inúmeras situações que no entorno da gente que vai fazendo com que a gente fique bloqueado na oração, que a gente tenha dificuldade de rezar. E essas são coisas normais. Se a gente não consegue rezar desse método tradicional,
a gente tem que buscar naquele momento um método de rezar que nos faça ficar seguros, né? Eu, por exemplo, quando eu vejo que eu não estou rendendo na oração meditativa, contemplativa, eu parto para a música, eu parto para a oração vocal, eu vou para diante do Santíssimo, do Sacrário, e converso com Deus em voz alta. Eu escrevo, meus cadernos de oração são todos escritos, porque eu gosto muito de escrever, inclusive depois para a gente reler futuramente, né? É maravilhoso. A gente percebe. E vai sair um livro depois, né? E sai um livro. Sai um livro depois, né? Já pensou o Diário Espiritual de Padre Cláudio? Pois é. Ô, padre, mas por aqui em casa aconteceu isso, uma experiência de oração minha. Eu fui escrevendo. Tem um livro, tem mais de um livro. Será o primeiro livro, né, Tami? Olha só, o primeiro livro de... isso. Exatamente, porque na verdade não era muito um diário, mas era baseado na Lexio Divina, na Palavra de Deus, os frutos que o Espírito Santo trazia, e eu ia ali colocando. E eu quero reforçar o que o senhor está falando em vários pontos aí, quando o senhor falou sobre essa oração de descer do salto e falar com Deus, né, a verdade do nosso coração, da nossa alma, sem colocar ali nenhum pedestal ou nenhum tipo de vaidade nossa. Eu me lembrei do Diário de Santa Faustina, que em algum parágrafo que eu já li, Jesus fala para ela: dai-me as tuas misérias, é o que eu preciso, porque eu não tenho acesso a isso. O resto já é meu, porque são as coisas boas, são as qualidades, é tudo de bonito que você tem, já me pertence, né? Mas as misérias, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, são nossos, são humanos, então nós... É onde ele entra para agir com misericórdia. Então nós é que temos que dar e oferecer isso para o Senhor vir com a misericórdia e fazer a obra. Então isso, o Senhor falando, me lembrei muito do Diário de Santa Faustina, dessa passagem, desse parágrafo. E sobre a Lexio Divina, essa experiência, algumas pessoas perguntaram: que livro é esse? Então, é o Enchei-vos. Eu fiz o seminário de vida na comunidade Shalom, e por 2 vezes até, fiz uma, e depois fizemos em casal, e eu tenho um livro, e essa experiência de você meditar a palavra ali, com o direcionamento do livro, é maravilhoso. Eu tenho os frutos disso anotado. Quando eu leio, eu falo: meu Deus, o Senhor me disse tudo isso, né? Eu vivi essa experiência, então é bom a gente reler e perceber o quanto Deus fala com a gente através da palavra. E por conta dessas experiências que eu tenho, assim, desde a minha adolescência, então, assim, desde os meus 15 anos, vamos dizer assim, eu vivo essa experiência com a palavra. Deus me suscitou isso para viver. E eu, por conta disso, Deus me chamou a formar grupos para trazer isso. E hoje a gente tem 2 grupos de oração, que por conta da pandemia... Encontros de oração. São encontros de oração. A gente faz 7 encontros de oração, trazendo essa experiência da Lexia Divina, mostrando às pessoas que a palavra de Deus, ela é a voz de Deus, e essa experiência, como ela é rica. E aí, quando a pessoa ela começa a viver essa experiência e colher esses frutos, meu Deus, aí hoje no grupo, quando a gente tem um grupo do WhatsApp hoje para a gente se manter conectado, né? Na verdade, tem muita gente aí dos encontros de oração aí na live. Participando, são dos encontros de oração. Então, a gente vai vendo os frutos. Ou seja, Tami, eu estou orando e o Senhor está me respondendo, está me conduzindo, está me direcionando. Porque é isso que a palavra faz. Então, quando a gente vive essa experiência, você que nos escuta, né? Eu sempre digo isso. Pega a sua Bíblia. E por isso que a gente faz essa experiência com a live. A palavra de Deus aqui, ela é o caminho. É para fazer refletir, nos formar, nos direcionar. Então, isso é muito o lindo que o senhor oportuno. falou aí, que é a busca pelo autoconhecimento, né? Você se conhece, você se coloca ali, coloca sua miséria, coloca tudo diante de Deus, e as respostas vêm como fruto da sua oração pessoal. Você não precisou ouvir um pregador, um grande pregador, trazer uma palavra, você não precisou nada. Foi você que buscou e através da sua busca você encontrou a resposta em Deus ali na palavra. Então, é muito perfeito tudo isso. Assim, é o Deus mesmo que fala forte no nosso coração e as melhores respostas vêm dele, não tem jeito. Com certeza, gente. Depois,
quando eu era adolescente, Tami falando aí, né, da sua Tem experiência pouco na tempo, tem adolescência. pouco tempo. Foi ontem. É, o padre que acompanhava a gente espiritualmente, ele tinha, assim, ele falou duas coisas, e eu sou muito, assim, de captar isso, e eu fico ruminando, sabe? Eu sou meio um boizinho que rumina as coisas na minha cabeça. Inclusive, fico ruminando problemas, então, tudo isso é para poder Tem o dizer, lado bom a e palavra de Deus ruim. também ajuda, mas também a palavra de Deus ajuda a gente a se libertar um pouco disso, né? Sim, sim. Mas a primeira coisa que ele disse e que me marcou o coração, que eu tento também transmitir para as pessoas no dia que eu descobri que a palavra de Deus poderia me salvar, nunca mais eu deixei de ler em nenhum dia da minha vida. E ele ensinou para a gente um método, depois, inclusive, eu posso disponibilizar esse método de leitura da Bíblia, que você consegue ler a Bíblia em um ano. Inclusive, aqui na paróquia onde eu estou, já tem 2 pessoas que conseguiram fazer esse método. Eu cheguei aqui o ano passado, transmiti isso, e as 2 pessoas já conseguiram fazer a leitura toda da Bíblia, agora já estão começando a ler novamente por uma outra tradução da Bíblia. Olha que interessante, né? Maravilha. Então, isso é aquela consciência de que a palavra de Deus pode nos salvar. Por quê? Porque a palavra de Deus nos resgata das nossas trevas. Uma outra frase do padre, eu falo o nome dele aqui, Padre Paolo Cudini, um italiano, hoje está de volta na Itália. Ele dizia assim: a palavra de Deus é a verdade que descortina a mentira do mundo. É a luz que ilumina os passos perdidos do homem. Essa frase, para mim, ela é crucial. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus descortina as minhas mentiras. Né? Quando eu me defronto, quando eu me confronto com a palavra de Deus, ela descortina as minhas mentiras. Por isso que a oração com a palavra, ela é um exercício de autoconhecimento. Aquilo que se diz aqui no que acabamos de ler, né? Não podemos tirar frutos bons do que é mal. Exato. Mas podemos transformar o mal no bem. Entende? Então, aqui também tem outro evangelho que diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, deve estar dentro de nós esse tesouro, e a palavra de Deus deve ser cultivada diariamente dentro da gente. Até mesmo porque a gente está falando aqui de autoconhecimento, a gente está falando de vencer a ansiedade, de vencer esses dilemas todos. Porém, nós não podemos nos esquecer que o auge, a meta do cristão é a santidade. Mas não é possível ser santo sem se conhecer, gente. Não é possível ser santo sem ter consciência de quem eu sou. Não é possível ser santo sem perceber a graça de Deus agindo na minha natureza e realizando a sua obra. Então, isso é fundamental, né? Perceber-se quem você é. Não minta para si, não minta para Deus. Deixe que a palavra descortine a sua mentira. Todos nós mentimos em algum momento para alguma pessoa, em alguma situação. Ninguém, absolutamente ninguém, deixa de mentir em alguma coisa. Né? Quando não mente, omite. Que é uma forma de mentir. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência para deixar que Deus, com a sua palavra, vá descortinando a nossa mentira. Tipo assim, sabe aquela vergonha, quando alguém lhe faz uma vergonha que você mentiu e a pessoa lhe pegou no flagra, descortina na frente de todo mundo, né? E você fica com aquele constrangimento terrível. Então, o constrangimento diante de Deus deve ser o mesmo. Né? Porque uma alma constrangida se humilha. Né? Quando a alma está constrangida, ela se rebaixa. E aqui está o segredo. Então, a gente precisa cultivar isso. Eu quero, assim, relatar um pouquinho minha experiência com a meditação. No ano de 2018, quando terminava a teologia no seminário, né, eu me vi com uma crise de ansiedade terrível. Eu estava vivendo o último ano de seminário. Imagine para um quase padre isso, né? É a questão de sair da segurança do seminário para ser lançado, sabe Deus aonde. Sim. Né? Então, é como a criança saindo do ventre da mãe, toda a segurança, toda, né, a sua proteção do ventre da mãe sendo lançado do lado de fora. Então, eu me vi assim, né, com essa iminência de uma vida sem seguranças. Me vi também no último ano fazendo o TCC. Vocês sabem o que é um TCC na vida de uma pessoa, com outras disciplinas. Depois eu estava lidando também com a pastoral, que a gente fazia pastoral e tinha uma série de coisas, atividades e tal.
E estava com a economia, não, mentira, eu já não estava mais com a economia do seminário, aí outro capítulo. Mas estava também vivendo assim situações dentro de casa, dificuldades com a minha família. Gente, você sabe o que é uma pessoa perder o equilíbrio? Perdeu o equilíbrio. Me vi completamente assim, desequilibrado, e eu acordava, tanto no descanso da tarde, depois do almoço, quanto à noite, eu acordava com o coração aqui, com aquela taquicardia pesada, né? E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu pensei que estava com problema cardíaco. Procurei o reitor e eu disse, padre, eu preciso ir ao cardiologista, porque eu não estou bem. Eu acho que eu estou com um problema de coração. Fui para o cardiologista, fiz os exames, o cardiologista disse, não, você não tem nada. Eu falei, como eu não tenho nada? Mas e essa aceleração do nada, assim, e é tão forte, e é tão que me acorda, que parece que eu vou morrer de noite. E aí, ele me passou uma receita de Rivotril, porque disse que eu estava com ansiedade. Eu falei, meu Deus, gente, eu não tinha nem 30 anos ainda. Eu pensei, eu vou começar a tomar Rivotril agora. E se Deus o livre, futuramente eu adoecer, e eu tiver necessidade de tomar um remédio mais forte. Você está entendendo? Aí fiquei com aquele grilo na minha cabeça. E eu, para tomar uma decisão, meu Deus do céu. Eu penso e repenso 200 vezes. Aí o que foi que aconteceu? Rasguei a receita do Rivotril, joguei fora, e comecei, primeiro de tudo, sair do sedentarismo. Porque eu era extremamente sedentário, e tinha um colega de seminário mais jovem, que era faixa preta no karatê. Eita. Entrei, comecei a fazer karatê com o meu colega de seminário todo dia na hora do esporte. Ele fazia crossfit e fazia karatê, né? Os exercícios. Isso já eliminou muitas tensões minhas, né? Porém, o que realmente assim me equilibrou novamente foi eu ter colocado o horário da minha oração para o final da noite. Eu sou uma pessoa muito noturna. Eu rendo muito de noite. Estudo muito de noite, rezo muito de noite. Eu sou uma pessoa muito noturna. Então, eu coloquei a minha oração para o final do dia, para o final de tudo. Então, eu gosto muito de ícones. Eu tenho poucas imagens, eu tenho mais ícones. Quem me conhece sabe, sou apaixonado por isso. Quando você falou de contemplação, lembrei logo dos ícones. Eu sou apaixonado, porque o ícone tem... Eu vou falar depois do ícone. Mas a questão é que a questão de ter mudado o horário da oração foi tiro e queda. Por quê? Porque eu fazia... naquele tempo eu estava com algumas aulas vagas de manhã, então eu rezava de manhã. Aproveitava aquele espaço para me poupar tempo. Olha só a cabeça do seminarista. Vou rezar logo para me poupar tempo mais tarde. Sim. Né? Mas aí foi que Deus vem e passa rasteira na gente, né? Então, transferi para de noite o meu horário de oração. E, gente, isso foi fenomenal. Por quê? Porque todas as tensões que eu ia acumulando durante o dia, todas as preocupações, todas as dificuldades que eu ia tendo durante o dia, eu fui colocando na oração à noite. Então, chegou um momento que, na oração, antes, o que era que ficava acontecendo? Na minha cabeça, as coisas rodando. Como eu falei, eu sou muito de ruminar as coisas, né? Então, na minha cabeça, as coisas rodando. E eu tive que aprender a fazer esse exercício de esvaziamento. Né? Tem um livro que se chama Invocação do Nome de Jesus. Eu recomendo esse livro. Não me pergunte ao autor, porque eu sou desastroso. É da mesma linha do Peregrino Russo. Não sei se vocês conhecem. A Invocação do Nome de Jesus. Esse livro é fantástico, porque ele ensina, quando a gente está com a cabeça muito cheia na oração, a gente começa a invocar sucessivamente o nome de Jesus, até que Jesus reine em nossos pensamentos e dentro de nós. Então, essa foi uma primeira tática que eu utilizei para conseguir rezar, porque o grande problema eu não conseguia rezar, eu estava cheio, entendeu? Eu estava preocupadíssimo, eu estava ansioso, eu estava tenso. E aí aquilo, olha só, essas coisas todas são bloqueios para a oração. São inimigos da oração. Exato. Veja, os inimigos para rezar estão dentro de nós. Exatamente. Né? Às vezes a gente pensa que o barulho externo é que vai atrapalhar a gente. Não, existe um barulho interior que é muito pior. Muito pior. É muito pior. Então, uma coisa importante é tentar se esvaziar. Né? E depois alguém até colocou aí, viu? O nome, a invocação do nome de Jesus. Então, invocar o nome de Jesus ou frases bíblicas, repetir sucessivamente frases bíblicas, frases curtas, de modo que aquilo vá
nos preenchendo, vá nos acalmando, Sim. né? Também o fundo musical é importante, tudo isso. A posição para rezar é muito importante. Às vezes tem gente que diz assim, ah, não, pode rezar deitado, pode rezar. Não, gente, procura um lugar de rezar. Escolhe o teu lugar. Eu não consigo rezar deitado. Se eu deitar, a preguiça vem Também não. logo. Exato. Entendeu? Não conte comigo. Né? Então, assim, é importante ter esse zelo, né, consigo mesmo, de ver o seu lugarzinho de oração. Olha que maravilha vocês serem uma família católica que tem o seu espaço de oração, um oratório dentro de casa. Né? Isso é importantíssimo. E a gente tem entrado num secularismo que está tirando as imagens de dentro da nossa casa, Sim. tem tirado os sinais do sagrado, tem tirado as coisas que nos lembram o divino, entendeu? Precisamos criar o espaço para cuidar da nossa alma. E isso aqui é fundamental. O primeiro ponto, né, no sentido assim, de entrar no clima da oração. E segundo, esvaziar-se, né, entrar nesse cuidado. Gente, foi, para mim, uma experiência maravilhosa. Sabe? Até hoje, eu cultivo a minha Lectio Divina no fim da noite, justamente por conta disso. Às vezes, eu passei um tempo gravando as meditações e mandando para as pessoas de manhã. Só que aquilo foi, enquanto, ao mesmo tempo que ajudava as pessoas, não estava me ajudando. Me ajudando. Né? Verdade. Algumas pessoas me cobraram isso. Ô padre, por que você não tem mandado mais as gravações? Porque, literalmente, para mim, pessoalmente, espiritualmente, rezar de manhã não me faz bem. Assim, eu faço as orações da igreja, a liturgia Normais, das horas. isso, Né? exato. Entendeu? Dizer. Mas, assim, a oração de meditação, Pessoal, de contemplação, isso. etc., a oração pessoal De é sempre no fim da intimidade. noite. Isso. Então, é importantíssimo você se conhecer, inclusive, para saber qual é o seu melhor horário de rezar. Né? Estabelecer na sua rotina o seu espaço de oração. Não perder tempo, gente. A gente perde tempo com tanta bobagem, sabe? E eu fico assim... às vezes a gente tem uma tentação também de achar que o Pai Nosso e a Ave Maria que a gente reza dão conta da nossa vida espiritual. Pois é. Né? E aí está o dilema que inúmeras pessoas enfrentam, porque o Pai Nosso e a Ave Maria não vão dar conta desse trabalho todo de autoconhecimento. É um trabalho, gente, de garimpeiro. É o trabalho de quebrar as pedras para encontrar as pérolas. Quebrar as pedras para encontrar as outras preciosas ali no meio. E é um exercício também doloroso, de persistência. Eu sempre comparo a vida de oração com um atleta. Quem quer ficar bonito, com um corpinho sarado e malhado, tem que sofrer a dor. Né? Puxar o peso. Para hipertrofiar o músculo, ele precisa ser literalmente rasgado. Tanto é que as pessoas tomam até alguns suplementos para reconstituir o músculo, né? Porque o trabalho de hipertrofia é justamente assim, rasga o músculo e reconstrói para ele crescer. Né? Então, assim como um atleta precisa sofrer essas dores no seu dia a dia e fazer renúncias para conquistar os seus resultados, na vida de oração a gente também precisa fazer isso. As renúncias, também persistir, mesmo quando a alma não tem vontade nenhuma de rezar, mesmo quando a preguiça está lá pipocando em cima da gente. E todo mundo sente, eu sinto preguiça, viu, gente? Eu tenho preguiça de rezar. Tem dias que eu não rezo, viu, gente? Eu sou ser humano, viu? Eu sou igual a vocês. Todo mundo passa por isso. Inclusive, a gente tem que ser honesto para lidar com isso. Agora, olha só. Aqui vai depender da forma como a gente lida. Aí em Feira de Santana tem uma leiga chamada Eliude, acho que vocês conhecem a Eliude, né, das oficinas de oração e vida. Ela me apresentou o Frei Inácio Larrañaga, né, que é o fundador das oficinas de oração e vida. Sim. E o Frei Inácio, que ele é um mestre de oração, ele é um mestre de espiritualidade contemporânea. E o que é que ele diz? Rezar sem vontade para chegar à vontade de rezar. Exato. Olhe como é sério isso. Rezar sem vontade para chegar à vontade de rezar. O que significa isso? Primeiro, assim como o nosso corpo precisa de um tempo para conseguir entrar numa rotina, a nossa alma também precisa. E, não sei se vocês observaram, o itinerário em Cheivos, ele dura 90 dias. Sim. Vocês lembram disso? 90 dias é o tempo mínimo que a alma humana precisa para se adaptar à oração. Então, quando rezamos mesmo sem vontade,
nós estamos forçando nossa alma a se acostumar com a oração. Sim. Estamos Para forçando a virar um nossa hábito, alma. para fazer parte da nossa Exato. rotina. Isso. Perfeito. Gente, eu me interrompam, porque vocês viram que eu falo pelos cotovelos, né? Não, eu vou só Então- dizer que a gente já está no finalzinho. Possa ser que a live caia aí, mas assim, se for para passar, a gente reinicia só para terminar, para não fazer a oração final certo. corrida, entendeu? Isso, não tem problema Tá não. certo. Padre, eu queria Pronto, então até acrescentar. Porque o senhor que está controlando o tempo, o reloginho vai Isso, aparecer para o senhor pro aí. senhor. é verdade. Acrescentar isso, as pessoas estão aí falando, né? A importância disso que o senhor falou sobre falta vontade de rezar, ou eu não sei como rezar direito, e as pessoas vão vivendo essa experiência da oração muitas vezes errada. E às vezes chega para mim assim, alguém falando, né? Tami, eu estou vivendo uma experiência de deserto espiritual, de aridez, ou eu não tenho conseguido sentir a presença de Deus em minhas orações. Eu falo assim, certo, e como você está orando? E às vezes a gente vai ver que tem pessoas que estão fazendo as suas orações, né, ao nosso modo de ver, corretas, vamos dizer. Eu assisto a missa, eu rezo o terço, ou até o rosário, eu leio a palavra, eu faço a ladainha, o ofício, tudo que se manda a pessoa está fazendo. Tem mais de 10 orações ali sendo cumpridas num dia. E às vezes o excesso nos faz entrar numa rotina que a gente não percebe essa oração que precisa vir de dentro. E Deus muitas vezes vai nos mostrar dessa forma. Então, às vezes, as pessoas que acham que rezam muito, em sentido de quantidade, achando que estão ali fazendo, né, o melhor. E Deus muitas vezes... Permito. Olha só, eu sempre digo a respeito das devoções. Sim. A devoção é um meio e não um fim. Exato. Okay? Então, tomem cuidado com as devoções, porque ao mesmo tempo que elas podem ser muito saudáveis, elas também podem ser muito prejudiciais, porque viciam a alma na forma de pensar de que estão rezando, mas não estão. Exato. É claro que existe uma forma correta de rezar a devoção. Hoje, gente, só faltam 30 segundos. Mas assim... Vai voltar, a gente volta. O senhor reinicia. O senhor reinicia, vai sair sem a bênção, assim. Viu, gente? Vai cair, mas volta. A gente volta para terminar e receber a bênção. Não vai ser mais 1 hora, não, mas a gente volta. Com certeza não, nem posso. Retorna, viu? A gente conclui. Mas enfim, faltam 5 segundos só, tá acabando. Falava sobre a importância das devoções, né? Então, olha só. A nossa fé aqui no Brasil, ela é uma fé muito devocional. Por quê? Porque nós tivemos uma evangelização dificultada pelas distâncias territoriais, dificultada pela falta de vocações, etc. As pessoas foram sobrevivendo da piedade popular, foram sobrevivendo dessas devoções familiares, das novenas, das trezenas. Sim. Enfim, isso é muito positivo. A fé das pessoas foi mantida assim por muito tempo. Porém, a gente está percebendo que, à medida que vai passando o tempo, e diante dos dilemas humanos, a fé precisa sair do âmbito da devoção e aprofundar mais. Né? Sair do âmbito da devoção e crescer em direção a Cristo. Porque a devoção ela pode ter aquela possibilidade de nos prender. Né? Então, tem pessoas, por exemplo, que sentem uma culpa enorme se não rezarem o texto naquele dia. Exato. Se não rezarem um texto da não cumprir o roteiro. Exato. Isso. Então, a oração não pode ser também um cárcere. Né? Tem que ser algo que... Exato. Tem que ser algo que adentra a nossa rotina, que faz parte da nossa rotina, mas não pode ser algo engessado, preso, porque o Espírito Santo é dinamismo, é vida. E ele não, né? Exato. E ele não quer isso de nós. O padre, eu sempre digo ao pessoal, né, nos encontros de oração, nas formações que a gente tem feito de oração sobre isso, que a gente precisa saber, como o senhor trouxe hoje perfeitamente isso, esse autoconhecimento, olhar para dentro de nós e não nos achar igual ao outro. Uma certa vez eu ouvi isso de um sacerdote, quando eu falava, né, sobre vamos dizer assim, a minha experiência de oração, ela é totalmente diferente da experiência de oração de Sadá. E Deus fala comigo e fala com ele, mas vivemos de forma totalmente diferente as nossas orações. Claro. Ou seja, eu sou muito devocional também e vivo também essa experiência da minha oração pessoal. Sadá é muito mais oração pessoal.
e menos devocional. Então, ou seja, eu aprendi durante, né, esses anos todos juntos que ele, da forma dele, consegue atingir, vamos dizer assim, aquilo que ele busca em intimidade com Deus, assim como eu. Então, não é a quantidade, não é como. Então, cada um aqui vai trazer o seu carisma de oração. Então, eu, por mim, sou aquela pessoa que acordo de manhã, mas eu não sinto para fazer as minhas orações devocionais de manhã, como o Senhor trouxe. Ou seja, eu me levanto, já peço a bênção ao Senhor e vou seguindo o meu caminho na minha rotina e vou conversando com Deus, trazendo ali a minha oração, como se alguém estivesse do meu lado, né? Depois me fala o nome do padre para eu agradecer a ele, porque aí tu não me cobra que seja igual. Como é? Eu falei para ela depois me falar o nome do padre, que aconselhou ela, que éramos diferentes as didáticas. Claro. Porque eu fazia amor, você não está rezando igual. Porque aí ela não me cobra, né? Da mesma maneira. E depois, assim, a espiritualidade familiar é uma coisa, a espiritualidade pessoal é outra, né? E a espiritualidade precisa ser respeitada, né? Exatamente, isso é fantástico. Exatamente. E bom que vocês cresceram nesse sentido. E existem coisas que fazemos juntos, mas existem coisas que a gente vive na intimidade pessoal de cada um. Então, eu percebi isso com relação a Sadá e com relação a mim. Eu tenho essa necessidade de passar o dia na minha oração com Deus como se fosse alguém exatamente ao meu lado batendo um papo. Então, em tudo que eu faço, eu vou ali conversando com ele, trazendo a minha vida, a minha realidade, as pessoas que me pedem oração. E eu vou vivendo essa experiência. Mas o meu momento pessoal de oração, geralmente à noite. Geralmente quando a casa quieta, vamos dizer assim. Tipo, agora ninguém vai me chamar, né? Então você vive essa experiência diferente de dizer, amor, tô rezando. Então eles já sabem aqui em casa. Exatamente. Vou pro meu lugar de oração e ali pronto. Eu fico até o momento em que eu me sinto verdadeiramente preenchida por aquilo. Então, isso é importante para todos que estão assistindo, para todos que estão ouvindo, para você não se cobrar, muitas vezes, como o senhor trouxe, né? Esse roteiro, essa rotina presa, quadrada, de que eu preciso rezar isso tal hora, aqui tal hora. E muitas vezes a gente vai se cobrando tanto que a gente deixa de rezar. Tem pessoas que deixam de orar, padre, por conta disso. Que não conseguem. Com certeza. Mas, de fato, o que eu gostaria de concluir dizendo é isso. A maioria das pessoas que abandonam a vida de oração facilmente, é porque não entraram nesse processo de se entender, se conhecer, se perceber, né? Isso tudo é importantíssimo, gente. A oração não é uma coisa tão simples. Rezar dá trabalho, entendeu? Sim. Eu sempre digo, rezar é exaustivo, é cansativo. Rezar definitivamente não é assim algo tão prazeroso no sentido de que vai ser imediato, de que vai ser tudo muito bom, de que vai ser tudo muito certo, etc. Não, rezar também é um exercício que vai mexer demais com sentimentos, com pensamentos, com ideias, com convicções, com preconceitos. E mexer com isso dá trabalho, gente. A oração definitivamente nos refaz, porque ela vai nos colocando, nos refazendo, vai nos colocando no nosso eixo, vai nos colocando no nosso lugar, né? E isso requer uma atenção, um trabalho. Então a pessoa precisa se conhecer bem, só que é justamente na dinâmica da oração que ela vai se percebendo e vai construindo a sua espiritualidade. Então é importante não insistir num método, num jeito, num horário, se ele não dá certo. Você já tentou várias vezes, já parou várias vezes, não consegue. Gente, não é por aí, tem que ir por outro canto, né? Tem que encontrar um outro modelo, fazer uma outra experiência. Então, essa é, talvez, a causa do grande, digamos assim, descontento das pessoas com a oração. Tem pessoas realmente que não gostam de oração, sim. Tem pessoas que nem sentem falta, né? Justamente porque a oração, quando ela começa a mexer, a tritar, né, e a polir a gente, ela vai dar trabalho. Então, essa coisa que nos traz o Evangelho aqui, né? De que a gente precisa tirar algo bom, mesmo que não esteja tudo tão bom assim, né? Deus vai fazer algo novo e retirar algo bom dali. E depois, os frutos vão vir consequentemente. A gente não pode ficar ali
na beira da árvore, meu Deus, que dia que vai sair esse Sim, fruto para eu colher, exato. né? Ansioso, preocupado, e agora quando é que vem? Não. A gente precisa ter essa consciência de que os frutos da oração, eles podem ser demorados, eles podem vir anos e anos depois. Olha, eu Sim, tenho sim. pedido graças a Deus, meu Deus, desde de menino, por exemplo, eu tenho pedido ao meu pai, a graça de meu pai deixar o alcoolismo, desde que eu sou pequeno, meu pai nunca deixou. Porém, na oração, constantemente eu estou Sim, pedindo essa sim. graça, né? Então, assim como coisas pessoais também, manias que a gente tem. Gente, não existe coisa mais difícil de se vencer do que manias e vícios, né? Porém, é na oração que vamos identificar isso. E é na oração que Deus vai nos apontar a virtude que vamos trabalhar para Sim. atacar aquele vício, para O vencer aquele caminho, vício, exatamente. Perfeito, né? perfeito. Bem, não vamos nos demorar mais, né? Que a Vamos gente já conversou Pois muito. é. Não, tô agradecer, tranquilo. Padre, pelo seu sim, por Meu, essa oportunidade de partilharmos dessa maneira tão simples, tão clara para todos. Esse momento de eu, autoconhecimento e de oração pessoal, para que todos possam, a partir desse momento, praticar, colocar em prática tudo isso que vivemos aqui nessa noite. Agradecer a todos que continuaram conosco, depois de tantas tentativas, né? Glória a Deus por isso. E pedir ao Senhor que traga para nós essa oração e essa bênção que vai nos manter. E a quem não assistiu, né? Tivemos a primeira live. E aí agora estamos concluindo. Então você possa depois assistir novamente. E também no canal do YouTube. Amanhã já está disponibilizada essa live de hoje. Recomeçar oficial, para que você possa assistir novamente, compartilhar com outras pessoas. A gente agradece a todas as pessoas também que estiveram conosco nessa noite de hoje. Mais uma vez, a gente agradece pelo o seu sim, Padre Cláudio. E amanhã a gente está Sim, tendo live de segunda a a sexta, né? sexta. Todos os dias às 22 horas. Amanhã hoje a gente sai da Diocese de Rui Barbosa, amanhã a gente vai para a Diocese de Camaçari, vai estar conosco o Padre Marcos, lá de Simões Filho, vai estar conosco amanhã às olha 22 só, horas. que bom. Vocês estão conseguindo reunir a gente. É bom, é bom. Olha, o trabalho que dá achar padre para a festa de padroeiro, vocês estão conseguindo Mas aqui toda todo dia tem semana. que ter um Pois sacerdote é. com a gente, bom demais. Gente, antes de terminar, eu queria indicar Sim, as leituras. Eu sempre gosto Sim. nas sim, pois minhas não. lives de indicar as Ótimo. leituras, tá? Então, dentro dessa linha da oração e autoconhecimento, tem este livro do... Ah, tá ao contrário, meu Deus, porque eu tô Não tem no... problema Mas se eu agora, a ler. oração e autoconhecimento. E Anselmo autoconhecimento, Grum. isso, o Monge Anselmo Green, ok? Ele é um livro muito bom nesse aspecto. Por favor, quem tiver a oportunidade, adquire esse livro, e você vai conseguir ter uma visão mais ampla de tudo isso que a gente falou, porque foi tudo muito rápido, né? A gente tem que ir falando o básico. Também do Exato. Anselmo Green, por que as obras dele? Porque é um homem contemplativo, né? Fala com propriedade sobre contemplação, sobre oração, é um monge, então ele tem por obrigação de ser um mestre da oração, né? Então tem este também, Fontes da Força Interior. Para as pessoas que têm vivido a depressão, que têm vivido a ansiedade, a síndrome do pânico, os problemas psíquicos, emocionais, este livro, Fontes da Força Interior, é fantástico, viu, gente? Inclusive, eu considero esse livro melhor ainda do que este, ok? Mas ambos são muito bons. Por fim, eu tenho Enzo Bianchi, inclusive é o filho de vocês, né? Obrigado. Por que rezar, como rezar. Ok? Para quem tem dificuldades na oração, por que rezar, como rezar. Então, é um conteúdo que vai nos introduzir na vida de oração, nos dar caminhos, abrir leques, possibilidades para a gente se conhecer melhor na via da oração, tá bom? Então, esses 3 livros eu recomendo hoje. Eu trouxe alguns aspectos deles também para conversar com vocês. E eu quero agradecer também, viu, Tami e Sadá, parabenizar vocês pelo projeto de evangelização que é a Missão Recomeçar. Né? Hoje, quando eu abri a página de vocês, eu disse, meu Deus, eles têm 16 mil seguidores. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? Vocês têm um público nas mãos de vocês que não é simplesmente para o entretenimento. Né? Vocês têm uma missão grandiosa e espero de coração, assim, rezo por vocês e peço a Deus que abençoe abundantemente a vida, dando saúde,
dando também sabedoria e força interior Sim. para vocês serem esses canais de graça, esses instrumentos de bênção na vida das pessoas, viu? Parabéns mesmo. Esta iniciativa das lives diárias, meu Deus do céu, que coisa boa. Quantas pessoas esperam realmente uma palavra diante desse momento que estamos vivendo, e ter um conteúdo desse todos os dias é muito bom, gente. Parabéns mesmo, eu agradeço de coração em nome de todo mundo que está aí assistindo também. Amém, Quero amém, amém. agradecer a todo mundo que acompanhou e aos meus diocesanos, né? O pessoal da Diocese de Rui Barbosa. Eu vi gente de Ibirá, eu vi gente daqui de Vaza do Poço, de Mairi, de Miguel Calmon. Mundo Novo. Vi gente de alguns lugares. Mundo Novo, viu? Obrigado a todo mundo aí pelo apoio também, por seguir e acompanhar a gente. Vamos, então, rezar e pedir a bênção de Deus, né? Sim. A gente vai rezar hoje, não sei se é segredo, se não é, pela barriga de Tami, né? Que está aí. Pensei que você não sabia. Enchendo a cada dia. Já foi 4 meses anunciado? já, viu? Tá vindo, Já, tá vindo um santo, viu? É um padre? menino, é um menino. É um santo. Olha que Bernardo. coisa boa. Que seja um santo bem sapeca para dar cabelo branco para vocês, né? Pois é, já tem um assim. Já tem isso, padre. Ai, ai. Pois é, gente. Então vamos pedir a Deus, né, a graça de sua bênção sobre a vida de todos nós. Senhor nosso Deus, Senhor do céu e da terra, Criador de todas as coisas, nós vos louvamos e vos agradecemos porque nos dás a oportunidade, Senhor, de vos conhecer mais, de estar a cada dia num desejo profundo de conhecer-te, de buscar-te, e conhecendo-te e buscando-te, nos conhecer mais também, para que na nossa natureza fragilizada pelo pecado, para que na nossa natureza decaída, a tua graça possa atuar. Dai-nos, Senhor, hoje e sempre, ter um coração ardente no desejo de te encontrar. Ter no nosso coração diariamente o desejo profundo de procurar a tua presença e de, encontrando a tua presença, nos alimentar dela no silêncio, na meditação, na contemplação e permitir que os nossos vazios, Senhor, sejam preenchidos todos os dias por ti. Não permita que as nossas lacunas nos afastem da tua presença, mas pelo contrário, em que à medida em que houver lacunas dentro de nós, elas possam atrair-te para dentro, possam puxar-te para dentro. Esvazia-nos, Senhor, esvazia-nos dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, da nossa prepotência e arrogância. Cria em nós um coração puro e humilde, desmascara as nossas mentiras e ao mesmo tempo, Senhor, vai realizando em nós aquilo que é da tua vontade, porque sem ti nada podemos fazer. A quem iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Preenche então todo o nosso ser com a eternidade das tuas palavras. Faz-nos hoje e sempre levantar das nossas quedas, recomeçar a nossa vida de oração todos os dias. Mesmo quando não houver vontade, mesmo quando formos tomados pela preguiça, mesmo quando a ansiedade ou as preocupações quiserem nos desviar do foco. Vem, Senhor, com a tua presença na vida de cada um de nós. Nos coloca em nosso eixo espiritual, nos devolve a paz, nos devolve a serenidade. E hoje e sempre, Senhor, conduza os nossos passos no teu caminho. Amém. Amém, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero convidar todos Obrigado, gente. a retribuir nesse momento a oração, impondo suas mãos sobre a vida de Padre Cláudio, esse sacerdote, esse neo-sacerdote, né, que está a serviço da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E através dessa oração que ele possa se colocar sempre no colo da Mãe Maria Santíssima. Nessa noite de hoje invocamos na presença de Nossa Senhora de Lourdes sobre a vida do Padre Cláudio.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Gratidão, grande alegria, grande alegria. Gente, Uma a santa gratidão é toda minha. noite. A gente espera Um se encontrar abraço, em Deus breve abençoe, para se gente. abraçar de verdade. Tchau, Com fé em gente. Deus. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Salva aí, viu? Que a gente amanhã disponibiliza para todo mundo. Um grande abraço. Combinado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.